Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com o nosso propósito, 150 salmos em 150 dias. Vamos nesse desafio. Hoje nós vamos meditar no Salmo 32. Não deixe de escutar a reflexão ao final da leitura do Salmo. Certamente Deus tem uma palavra para o seu coração. Salmo de Davi, Masquil. Abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é encoberto. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa a iniquidade, e em cujo espírito não há malícia. Quando eu mantive o silêncio, meus ossos envelheceram por meio do meu bramido por todo o dia. Pois de dia e noite a tua mão foi pesada sobre mim. Meu orvalho é transformado em seca de verão. Selá. Eu reconheço meu pecado diante de ti, e a minha iniquidade eu não escondi. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Selá. Por isto, todos os que são piedosos orará a ti, no tempo em que tu podes ser encontrado. Certamente, nas enchentes de grandes águas, eles não chegarão até ele. Elas não chegarão até ele. Tu és o meu esconderijo, tu me preservarás da dificuldade, tu me cercarás com canções de libertação. Selá. Eu te instruirei e te ensinarei no caminho em que irás. Eu te guiarei com o meu olho. Não sejais como o cavalo ou como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa ser contida com freio e rédea para que não cheguem perto de ti. Haverá muita tristeza para o perverso, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Estai alegres no Senhor e regozijai-vos, vós justos, e gritai de alegria, todos vós que são retos de coração. Glória a Deus. Esse é um salmo de arrependimento. Ele une o arrependimento pessoal e a instrução. Ele tem o propósito de mostrar as bênçãos do perdão. E a gente pode constatar aqui que Davi, após de pecar com Batseba, que está relatado em 2 Samuel, os capítulos 11 e 12, que mostra o pecado, o perdão e a consequência. Porque todo pecado, toda transgressão, toda iniquidade, todos os nossos atos, eles trazem com ele a consequência. Deus, ele nos dá o perdão, mas a consequência sempre vem depois, porque todas as nossas ações são plantios, são sementes que plantadas vão crescendo e dão o seu fruto. Aí a gente vê nesses versículos de 2 Samuel, quando Davi olhou para aquela mulher, Batseba, desejou com seu coração, mandou os seus servos buscarem-na e deitou-se com ela, sendo ela mulher de um dos seus servos que estavam na guerra. E ali ele fez o seu pecado e deixou oculto. Mas, vamos aqui ao Salmo, ele diz: abençoado é aquele, ou seja, bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é encoberto. Abençoado é aquele homem a quem o Senhor não imputa a iniquidade. A gente vê pecado. O que é pecado? É errar o alvo. A gente tem um alvo a alcançar, uma meta, e de repente a gente escorrega daquele alvo, a gente pecou. Mas a Bíblia diz que alcançará perdão aquele que se arrepender e se humilhar diante de Deus.
Lá em 2 Crônicas 7,14, disse: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu do céu ouvirei, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados, ou seja, as bênçãos do Senhor serão sobre ele e terá o seu pecado perdoado. E retornando ao caminho certo, ao alvo. O que é iniquidade? É a rebelião. É se afastar de Deus cometendo pecado voluntário. Uma coisa é escorregar e pecar, não queria, mas aconteceu. Outra coisa é o pecado voluntário. Eu quero fazer, sei que está errado, mas quero fazer. Então, isso é um afastamento de Deus, né? Que só há o perdão, a gente sabe disso, mediante a confissão e o arrependimento sincero, assim se alcança o perdão. E aí ele diz assim, no verso 3: quando eu mantive o silêncio, os meus ossos envelheceram por meio do bramido todo dia, pois de dia e noite a tua mão foi pesada sobre mim. O meu orvalho se transformou em seca de verão. O que é esse tua mão pesou sobre mim dia e noite? É a consciência, é o peso da consciência, porque nós temos uma consciência, se nós temos o nosso cérebro perfeito, funcionando bem, toda a lei do Senhor está gravada na nossa mente, na nossa consciência. Fazemos às vezes as coisas buscando argumentos, buscando desculpas, tentando mascarar, dizendo: isso aqui Deus entende, tá bom, assim ele não vai. Mas a gente sabe no fundo da nossa consciência que está errado. Então temos uma consciência que é o nosso juiz aqui na terra. Deus é o juiz por excelência, mas nós já temos um juiz que nos julga diariamente, que é a nossa consciência. Quando fazemos algo bom, nós sabemos que estamos agradando a Deus, que traz também o benefício a nós. Mas quando a gente faz algo sabendo que está errado, acontece como ele confessou aqui. A tua mão foi pesada sobre mim e o meu orvalho é transformado em seca. Quer dizer, aquela paz, aquela serenidade já não há mais, há uma seca. É como uma sequidão de espírito. Ele diz: quando eu mantive o meu silêncio, os meus ossos envelheceram. E hoje a ciência comprova que uma mágoa ou algo oculto que está nos oprimindo, nos consumindo, isso é refletido na nossa saúde emocional, física, espiritual, envolve toda a nossa vida, porque não somos só um corpo físico, nós somos um espírito que temos um corpo físico e temos uma alma, então nós somos completos, nós somos seres trinos também. Porque temos corpo, alma e espírito. Nós temos pensamentos, nós temos sentimentos, nós temos emoções, nós temos capacidades, nós temos nosso intelecto, nosso saber, nosso entendimento. Então, tudo isso está ligado. Então, quando afeta uma das partes, todas as outras são afetadas. Então, ele diz que reconheceu, no verso 5, ele diz: reconheço o meu pecado diante de ti e a minha iniquidade eu não escondi. E eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E tem aqui selar. É uma pausa para reflexão, né? Porque a transgressão, a gente sabe que é transgredir, é uma lei, por uma rebelião, quando a gente sabe que tem que fazer uma coisa e faz outra. E ocultar só traz prejuízos, né? E a gente sabe também que é bom ler esses 2 capítulos, porque lá vai falar sobre as consequências. Ele perdeu um filho que teve com ela, esse primeiro filho. Deus permitiu aí a morte dessa criança, ele chorou, ele pranteou, ele não comeu, não bebeu, né? Ficou triste, mas a morte veio e levou o seu filho como castigo, né, do seu pecado. Embora ele mantivesse oculto, eu acredito que por 1 ano, e depois veio o profeta Natan a ele e disse, né, ele fala que a gente até pensa que ele confessou voluntariamente.
foi lá e disse: olha, eu pequei e tal. Mas veio o profeta Natã, eu até vou ler aqui, ó. O Senhor enviou Natã a Davi, é o capítulo 12, verso 1. Chegando 2 homens, um rico e outro pobre. Ele disse assim a ele: havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara. E quem em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo, bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a sua cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu de sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi. E aí por aí é bom ler para entender. Ele disse: eu te dei tudo e eu te daria muito mais se tu me pedisses, né? Mas ele foi lá e tomou uma única mulher que esse homem tinha, quando ele tinha tantas mulheres, né? Que ele poderia, ali estava à disposição dele, mas ele foi tomar a que tinha apenas uma. Então é para nossa reflexão, não necessariamente nesse contexto da história, mas com tudo aquilo que nós vamos fazer, buscarmos com a nossa consciência a direção de Deus e tomar cuidado para não transgredir. E ali ele diz: por isso os piedosos orará a ti, né? Todos os que são piedosos, a gente tem que agir com piedade, com amor, com consciência, né? Enquanto pode ser encontrado, tu és o meu esconderijo, né? E ele diz ainda: é, nas enchentes das grandes águas não chegará até ele. Faz-me lembrar aqueles versículos que eu acho que é em Isaías, né? Se passares pelo fogo, as chamas não te queimarão. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Então há promessas do Senhor para aquele que anda no seu caminho reto, para aquele que pratica a justiça, né? E eu instruirei, ensinarei o caminho em que tu irás e te guiarei com o meu olho. O Senhor está sempre nos guiando, mas ele também adverte: não sejais como o cavalo ou como a mula, né? Porque por mais que se ensine, eles não aprendem. E é necessário colocar cabresto, colocar rédea, né? Para que eles não cheguem perto de ti. Então, não adianta ensinar, porque ele não vai aprender. É melhor amarrar, né? E assim a gente é chamado ao espírito suscetível ao ensino. Vamos estar aptos a aprender, a absorver os ensinos, mas principalmente a praticá-los, porque o pecado afasta o homem de Deus, quebra a comunhão, como no Éden, né? A gente sabe a história lá que Adão e Eva estavam lá no jardim e na viração do dia o Senhor ia falar com eles. E a partir do momento em que eles pecaram, transgrediram a lei, a ordem que Deus lhe deu de não comer o fruto, eles comeram e ali ele passou a ver que estava nu, ele passou a ter vergonha, ele passou a entender o seu pecado. Mas nós devemos entender que a falta do perdão traz desconforto, traz doença, tira a paz, mas a gente precisa vencer o orgulho e nos humilhar. O perdão, ele é bom, mas a comunhão com Deus é ainda melhor, né? A gente sabe que lá em Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26, diz que quando orar, se você se lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, vai a ele e pede perdão, né? A Bíblia nos ensina que até mesmo antes de dar uma oferta, de fazer uma caridade ou de principalmente elevar a nossa oração até a Deus, é necessário exercitar o perdão. Se temos algo que pecamos e precisa ser confessado a Deus, nós teremos que confessar, nos humilhar, nos arrepender e consertar o nosso caminho. Mas se é
diante dos nossos irmãos, do nosso semelhante, do nosso próximo. Devemos também consertar isso, para que o vosso Pai, que está no céu, vos perdoe a vós também. Então a gente precisa todo o tempo do perdão de Deus, porque erramos o tempo todo, mas para isso precisamos também exercitar o perdão em nossa vida, né? Porque Deus, ele está pronto a perdoar. Ele enviou seu Filho amado, Jesus, para morrer em morte de cruz e rasgar o véu do templo. Antes nós não tínhamos acesso de clamar diretamente a Deus. Precisávamos de um sacerdote. Hoje, através de Jesus Cristo, nós temos o direito de ir diretamente a Deus. Estamos no tempo da graça. Alcançamos o perdão de tudo, mas também não nos tira a responsabilidade de trilhar no caminho certo, no caminho do bem, né? A Bíblia diz em 1 João, na primeira carta a João, no capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. E ele finaliza aqui: haverá muita tristeza para o perverso, mas para aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Então é bom confiar no Senhor, é bom andar no caminho do Senhor, e a misericórdia dele estará sempre conosco. E ele finaliza o 11: estarei alegre, estai alegres no Senhor e regozijai-vos, vós justos, e gritai de alegria, todos vós que são retos de coração. Então vamos nos atentar para ter um coração reto diante de Deus e vamos nos alegrar pelo seu cuidado, pelas suas misericórdias, por tudo que ele fez por nós, pela sua grandeza. Que Deus nos abençoe e nos dê o perdão, e que nós possamos também buscar diariamente o perdão a Deus, perdoar os nossos amigos, perdoar os nossos inimigos. Foi assim que Jesus nos ensinou. Não somente perdoar aqueles que nós amamos, mas aqueles que nos ofendem. Vamos perdoar. Não significa andar junto, mas dedicar o perdão, orar a Deus, clamar por eles, amar, porque Jesus disse: de que lhes adianta amar a quem vos ama? É muito fácil, mas amar aqueles que vos odeiam, os vossos inimigos, devemos amar orando por eles, para que Deus transforme as suas vidas, lhe dê também o perdão, lhe dê as bênçãos, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração.